Olá, pessoal. Eu sou Guilherme Maia, sou advogado, mestre em meio ambiente e professor de direito ambiental. Nesse 5 de junho, em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu meio ambiente? Como está o meio ambiente aonde você vive? Você se interessa por questões ambientais? Esse tema é relevante para você? Eu pergunto isso porque a nossa sociedade foi construída à esteira do pensamento de Albert Einstein. Para Einstein, meio ambiente é tudo, menos eu. Ora, esse pensamento, que é do século XX, nós conseguimos evoluir, conseguimos enxergar por meio de movimentos ambientais importantes, como a Conferência de Estocolmo, em 1972, que trouxe um novo entendimento de que o meio ambiente é tudo, inclusive eu. A isso chamamos de relação de biodependência, porque o homem depende do seu meio ambiente. O meio ambiente é impactado pelo homem, mas o meio ambiente não depende de nós tanto quanto dependemos dele. Nas últimas décadas, evoluímos muito. A Conferência de Estocolmo foi o primeiro passo. O mundo, o Brasil, todos nós evoluímos a partir daí. O Brasil, especificamente, em 1981, instituiu a sua Política Nacional do Meio Ambiente. É um marco histórico. Nessa política estão estabelecidos, estão reconhecidos os fundamentos, os objetivos e os instrumentos da tutela ambiental. É uma grande conquista para todos nós. O meio ambiente, a partir daí, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, passou a figurar na agenda pública do Brasil. Importantes instrumentos como licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental entraram em pauta na gestão pública, no nosso direito brasileiro. A Conferência de Estocolmo inspirou a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, mas ela foi além. Posteriormente, ela inspirou a nossa Assembleia Nacional Constituinte, pois foi na Constituição de 1988 que o nosso meio ambiente ganhou status de direito fundamental. No artigo 225 está estabelecido que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito fundamental que garante a dignidade humana. Reconheceu-se que não há dignidade humana em um meio ambiente degradado. A Constituição brasileira é uma das mais evoluídas do mundo em questões ambientais. Mas a Constituição ela vai além. Ela garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas ela também puxa a sociedade. É a chamada tutela compartilhada do meio ambiente. A Constituição, ela chama a sociedade para a sua responsabilidade, porque lá também, no mesmo artigo 225, está estabelecido que a responsabilidade para cuidar do meio ambiente é tanto do poder público quanto também da sociedade, porque é dever de todos nós garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para esta e para as futuras gerações. É um momento importantíssimo da nossa história e do nosso direito. Vejam, nesse dispositivo tem dois importantes pontos inovadores. Um é o direito futuro, ou seja, você garantir um direito de uma geração que nem nasceu ainda. E o outro é reconhecer que o meio ambiente é um direito difuso. A partir da Constituição de 88, evoluímos muito em questões ambientais, mas também temos imensos desafios. Em nossa atualidade,
nós temos degradações ambientais, temos problemas ambientais, temos impactos ambientais que já poderiam ter sido eliminados da nossa história. O saneamento básico, por exemplo. Nem todas as cidades brasileiras têm saneamento básico. Ainda não conseguimos erradicar problemas de saúde que já poderiam ter sido resolvidos há muito tempo. Ainda tem problemas com dengue, ainda temos problemas em relação agora ao Zika vírus. São todas questões que envolvem o comportamento de toda uma sociedade. Envolve governo, envolve a mim, envolve a você. Nessa perspectiva, o que se conquistou e os desafios que ainda estão por vir incorrem responsabilidade minha, responsabilidade sua. Mas você pode perguntar, o que eu posso fazer? Eu respondo, você pode fazer muita coisa. Você pode fazer a sua parte e cobrar do poder público que ele faça a parte dele. Você pode, por exemplo, acompanhar o que o governo federal está fazendo em relação às questões ambientais. Você pode questionar, por exemplo, qual tem sido o comportamento do Senado, da Câmara dos Deputados Federais. Você pode questionar, por exemplo, como é que está sendo a votação da PEC 215 no Senado Federal. É um assunto de extrema importância para todos nós, para você, para mim, para o Brasil. Veja quais são as consequências da aprovação ou não dessa PEC. Procure, tente entender quais os assuntos que gravitam ao redor dessa importante decisão do Senado Federal. Você pode também questionar o seu deputado estadual, você pode questionar o seu governador, você pode questionar o seu prefeito, você pode questionar o seu vizinho, a sua comunidade, o local, a cidade onde você vive. São assuntos que dizem respeito a todos nós, a solidariedade ambiental, porque todos nós dependemos do meio ambiente. Você pode fazer mais ainda. Você pode escolher qual produto que você vai adquirir aí na relação de sustentabilidade versus preço. Você pode encontrar produtos que têm uma pegada ecológica muito mais sustentável do que outros e fazer a sua escolha. Adquira produtos que não poluam o meio ambiente. Você pode ir além, você pode estudar sobre esse assunto. E nesse ponto nós podemos te ajudar. Aqui no Brasil Jurídico, nós estudamos, eu digo estudamos porque nós também estudamos, nós adoramos estudar isso. Nós estudamos e passamos para você conhecimento sobre direito ambiental. Eu sou um dos colaboradores aqui do Brasil Jurídico nessa disciplina, direito ambiental. O direito ambiental é uma disciplina que está em plena época de consolidação. Os concursos, os exames de ordem, as atividades da advocacia, as atividades empresariais, enfim, todas as atividades têm demandado um expert da relação do homem com o meio ambiente, o direito ambiental. É uma área linda, é uma área apaixonante. É uma área complexa e desafiadora também. É uma área que envolve conhecimentos, atitudes, técnicas, interpretação de normas complexas, da Política Nacional de Meio Ambiente até a Constituição Federal. E tem uma infinidade de normas infraconstitucionais que regulamentam cada área do meio ambiente. Fica aqui o convite. Eu convido você, pense, reflita sobre o meio ambiente, tenha uma atitude sustentável. E se precisar de ajuda, conte conosco. O Brasil Jurídico, eu e toda uma equipe estamos aqui para ajudar você a compreender esse assunto que é tão importante e tão belo. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.